turma. Então, hoje a gente começa a nossa formação. Eu estou muito alegre pela confiança de vocês. Muitos de vocês já são meus alunos, minhas alunas, ou foram, ou vão ser em algum momento. Outras pessoas aqui já foram alunos em outros cursos. E, da mesma forma, temos aqui também alunas e alunos de professores que são parceiros meus, parcerias minhas de outras instituições. Então, em razão disso, eu estou muito feliz, porque são professores que, assim como eu confio no trabalho deles, eles confiam também no meu trabalho, e por essa razão conseguiram, assim fizeram, né, a divulgação dessa formação. Então, estou bastante feliz com esse resultado de adesão inicialmente. A gente teve mais de 60 inscrições só da parte da graduação no primeiro dia, então a gente teve que inicialmente já fechar o formulário. A gente teve uma adesão também bastante interessante de profissionais, que eu sei que algumas profissionais acompanham o meu trabalho, eu sou muito grata por isso, a gente sempre aprende conjuntamente, e a gente teve, infelizmente, né, algumas inscrições aí depois do fechamento do formulário, que vai ficar para uma próxima oportunidade. A ideia da gente ter vagas específicas e com limitação para essa formação é para que a gente consiga atender depois, posteriormente, aqui da explanação, a interação com vocês e tirar dúvidas, e que realmente não seja somente uma formação expositiva, mas que em um determinado momento a gente consiga também dialogar sobre o que foi exposto aqui, tá? Então, pessoal, é uma aula aberta hoje, né, nesse início de formação de Direito de Gênero. Eu não me apresentei, eu sou a professora Graziele, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou a coordenadora desse projeto, é um projeto que inicia nesse semestre, que se chama Programa, né, um pouco mais amplo que um projeto, é um programa de extensão de inovação social no direito, e a proposta dessa formação é a gente explicar o que é a inovação social como um todo, que é um termo que muito timidamente nos acompanha nas nossas pesquisas desde 2015 e 2016. Depois explicar o que é a inovação social no direito, especialmente para essa formação. Então, de plano, o que eu falo para vocês é que essa formação é uma formação que tem um viés bastante inovatório, e de inovação, né, nesse viés de inovação, é uma inovação social no direito. Então, minhas boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. O que eu tenho mais a falar nesse início aqui, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Ah, tá. A estrutura, como é que vai funcionar, né? A estrutura aqui desse nosso encontro. Eu vou fazer uma exposição sobre um pouco do histórico, até como que a gente chega até a inovação social, falar sobre alguns autores importantes nesse processo, dar alguns exemplos para vocês, e depois, posteriormente, depois dessa explanação, eu vou explicar para vocês como que os nossos mini cursos funcionam nesse campo de inovação social, tá? Nesse ponto, a gente vai trabalhar com alguns termos técnicos, mas eu também vou buscar trabalhar com alguns termos que possam ser acessíveis a todas as pessoas, né? A gente teve aí um público focado no direito, mas também voltado para as ciências sociais e humanas. Então, o meu vocabulário aqui vai buscar ser um vocabulário mais direto, não tanto técnico do direito, mas em alguns momentos eu vou dar uma caminhada ali, então eu vou explicar, né, sobre esses termos técnicos, e eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês guardarem ali para meia hora final da nossa aula, tá? Para que eu consiga fazer toda essa exposição e depois eu consiga interagir melhor com vocês. A gente tem aqui a acessibilidade por meio de legenda. Eu já fiz testes em outros cursos, deu uma melhorada significativa, então acho que vocês conseguem acompanhar também por conta da legenda,
tá? Então, é importante que eu fale de uma forma pausadamente para que a legenda consiga entender adequadamente aquilo que eu estou pretendendo comunicar, tá? Então, gente, vamos lá. Vou começar falando para vocês como é que a gente chegou, né? Ou como é que agora a gente consolida essa ideia de inovação social no direito. Eu acho que o primeiro ponto importante para a gente pensar aqui é que a gente começa se angustiando, né? E eu falo da minha pessoa, no meu lugar, junto com algumas pesquisadoras que vêm trabalhando comigo desde esse período, não só pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina, mas também profissionais no eixo Rio-São Paulo, especialmente profissionais do norte, ali nos estados vinculados nos estados relacionados do Norte e Nordeste, a gente vai ter alguns professores vinculados no Pará, outros professores no Ceará, em Pernambuco, que buscam promover uma inovação dentro do direito, tá? Então, a gente vai consolidando essa ideia de inovação inicialmente a partir de uma angústia, né? A nossa angústia era perceber que dentro do direito a gente fazia algumas práticas, a gente tinha alguns caminhos trilhados que nos foram ensinados na nossa formação, e nessa rotina a gente estava repetindo práticas que não nos levavam a resultados interessantes, né? A gente queria mudar alguma coisa, mas aquelas práticas ali não estavam nos ajudando. Então a gente, né, parecia que a gente estava se movimentando, mas a gente estava no mesmo lugar. Mas nesse ponto a gente começa a refletir que a gente tem, né, a ideia de mudar determinados cenários, de fazer diferença em determinados espaços, e a gente estava se movimentando. Só que o problema era que a gente não estava se movimentando do caminho certo. A gente não tinha um conhecimento suficiente para se orientar e se movimentar numa direção certa a partir de um conhecimento certo. E é esse conhecimento, é esse estudo, é esse saber, né, que seria a chave para abrir portas, iluminar os caminhos que a gente queria para determinadas mudanças e transformar essas ideias realmente em ações concretas. Então, por isso, dessa formação, né, essa formação acadêmica, ela tem esse propósito de, a partir de 9 minicursos, que eles estão vinculados entre si, mas eles são independentes, trabalhar com temas super atuais, e promover essa relação de inovação social no direito. Então, para quem aqui está na graduação do direito, esses tópicos, esses temas sobre os quais nós vamos trabalhar aqui, são temas que vão ser mencionados na graduação do direito, mas dependendo do caráter tradicional da graduação, eles não vão ser aprofundados. Tá? Então, aqui são temas que vocês vão, vai ser mencionado durante as aulas, em algumas pesquisas, mas, eventualmente, né, dependendo do índice de tradicionalidade dos professores e das professoras, eles não vão ser aprofundados. Tá? Então, aqui, a formação com um trabalho de extensão busca aprofundar essas temáticas para vocês terem esse conhecimento maior, né, e um conhecimento que possa orientá-las nas suas práticas, não só acadêmicas, mas também profissionais. Então, eu já falo aqui, né, se vocês ouviram o nosso chamado, a gente tem certeza que a gente vai colocar algumas inspirações para vocês, mas principalmente ferramentas técnicas e teóricas que vão ser necessárias para reconhecer determinados limites que eventualmente vocês nem sabiam que existiam, tá? Então, a gente vai trabalhar com alguns insights bastante valiosos, com algumas perspectivas bem inovadoras e também com grandes possibilidades ou novas possibilidades de pensar quais caminhos seguir, tá? Ou quais temas trabalhar. Então, a gente tem aí um desafio, né, de questionar, ou de refletir sobre o que está posto, né? A ideia pela inovação é que tu traga algo novo, né? Então, a gente já vai começar a trabalhar essa ideia de inovação aqui. E quando a gente coloca algo novo em algo que está posto, a gente desafia algumas coisas, né? Mas isso é extremamente importante para explorar novas maneiras de transformar
realidades, que seja a nossa realidade, o nosso mundo. Tá? Então, um dos pressupostos profissionais importantes é que se a gente não se movimenta, principalmente no caminho certo, a gente não vê quais são as correntes que nos prendem, né? Mas a gente tem certeza que as correntes que nos prendem nem têm chance contra a força do conhecimento e da nossa colaboração. Tá? A gente também sabe que o contexto ambiental, político, de polarização rude, rispidez, não nos ajuda, tá? É difícil cair num lugar extremo de desânimo e não conseguir pensar em nada, mas quando a gente dialoga, quando a gente sai desse eixo, a gente consegue tentar falar sobre alguma coisa e imaginar novos mundos, tá? Então, a gente tem um cenário, a partir disso, né, um cenário mais inspirador, assim, de inspiração realmente da nossa formação. Pois bem, pessoal, aqui, o que eu estou expondo para vocês, a gente tem aí uma linha do tempo, é uma linha do tempo bastante reduzida dos nossos trabalhos, mas bastante visual das nossas ações. Em 2015, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, então, a gente começa a falar sobre direito das mulheres. Esse é um foco bastante específico em que a gente começa a trabalhar e estudar e avaliar algo bastante restrito, né? A gente trabalha diretamente com o direito das mulheres, e esse direito das mulheres no âmbito técnico-legislativo. Então, a gente vai olhar basicamente para a legislação nesse momento. E a gente queria entender naquela ocorrência por que determinados direitos das mulheres não eram trazidos no âmbito não só da academia, mas também no âmbito profissional. Né? A gente vai ver que muitas decisões do Poder Judiciário, os direcionamentos das medidas de Ministério Público não levavam em conta a integridade física, psicológica, moral das mulheres. Se vocês forem olhar para esse período, a gente vai ter algumas situações bastante questionáveis, né, de como a mulher era representada nesse cenário, não só na legislação, mas também nessas práticas profissionais. E gravem essa ideia de práticas, porque as práticas são algo como objeto da nossa pesquisa que realmente vão produzir o mundo que existe, né? A gente começa a entender e perceber essa insuficiência de proteção às mulheres, porque esse acabou sendo o nosso objeto principal nesse período, e a gente começa a articular, a pensar o que são, né, essas normas jurídicas e o que está acontecendo na realidade. Então, a gente começa a ter um desafio aí na pesquisa, nos estudos, de tentar entender o significado das normas jurídicas sobre direitos das mulheres e como isso impactava na sociedade. Ou seja, qual era o direito que chegava às mulheres? Esse direito realmente era protetivo? Esse direito realmente garantia a dignidade das mulheres? E tem um outro ponto bastante importante nesse sentido para nós, né? Além de olhar para o campo prático da vida, né? Não só para o campo teórico, não só para aquele campo que visa a estruturar ou a definir o que é vida, mas onde realmente a vida está acontecendo, né? A gente tentar olhar para esses dois espaços. A gente também percebeu que o que o direito falava ali em 2015 nas nossas pesquisas era muito voltado para a ideia de mulher muito restrito. Era a mulher branca que viesse e que fosse pertencente a uma família tradicional, cis, heteronormativa, que viesse de uma determinada condição socioeconômica, que não fosse uma pessoa com deficiências, etc. Né? Então, nesse momento, em 2017, se não bastasse a gente olhar para essa realidade, que era bastante instável, a gente também vai olhar para as mulheres, né? Por isso, direito e feminismos, a gente vai olhar para as mulheres nessa
amplitude, nessa diversidade do que pode ser o sujeito mulheres, né, no mundo atual. Então, a gente começa a olhar principalmente para os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais acabam nos dando nos fornecendo material bastante importante de como refletir o que o direito está dizendo e quais eram os limites do direito. Então, nesse período, assim, a gente teve muitas angústias, muitas indagações, especialmente por perceber que o direito apresentava limites, né, de proteção, e não só o direito técnico-legislativo, né, esse âmbito técnico-legislativo, mas as práticas profissionais do direito eram extremamente limitadas, visando, né, nesse cotejo com os movimentos sociais. Então, o nosso olhar de 2017, 2018 até 2020, pessoal, a gente trabalha com essa ideia de direitos e feminismos. Em 2021, a gente começa a olhar para as práticas antidiscriminatórias ou práticas discriminatórias. A gente vai perceber que nessas instituições existiam algumas práticas que reproduziam valores, normas sociais extremamente discriminatórias contra não só as mulheres, mas contra diversos grupos vulnerabilizados. Então, vem um outro desafio, né, aí, a partir dessas nossas inquietações, de tentar entender, primeiro, a realidade, como que determinadas instituições funcionam, e aí a gente vai para o Tribunal de Justiça, a gente vai ter parceria com o Ministério Público, a gente vai olhar para o Tribunal de Contas do Estado, a gente vai ter alguma inserção também em organizações privadas, principalmente de tecnologia, aqui na Grande Florianópolis, mas algumas instituições, essas de tecnologia, vão se abrir para nós, né, buscando pensar parceria, buscando pareceres, né, mais específicos, para refletir sobre esses padrões discriminatórios que eventualmente sejam reproduzidos dentro da instituição, mas a gente vai ter outras organizações também extremamente fechadas que não vão aceitar alguns termos, como antidiscriminação. Então, a gente vai ter um cenário muito complexo, a gente vai ter um cenário muito diferente de como a gente vai poder olhar para essas instituições e refletir sobre esse conjunto de práticas, esse padrão de práticas que ocorrem dentro de determinadas instituições. E a gente vai chamar esse conjunto de práticas, esse conjunto de valores de uma determinada instituição, de cultura organizacional. Então, é um termo que eu acho que eu não coloquei na apresentação, mas é um termo bastante importante que aparece para nós e que nós trabalhamos, tá? A cultura organizacional, então, vai se referir a esse conjunto padronizado de diversas práticas, valores, orientações diversas que têm relação com gênero, que têm relação com raça, que têm relação com deficiências, que têm relação com o olhar socioeconômico da realidade e que vai organizar como que as relações vão se dar em determinadas instituições. Então, vejam, de 2017, né, para 2021, a gente começa a olhar dentro do direito, né, que acaba sendo o nosso campo de pesquisa, a gente começa a olhar para essas organizações, né, o foco principal são organizações públicas, e refletir como que o direito é reproduzido ali dentro, tá? Então, a gente continua trabalhando e conhecendo exaustivamente, se atualizando e promovendo capacitação de profissionais também nesse âmbito técnico e jurídico. Tem muito, a todo momento a gente tem normas, a gente tem leis sendo publicadas, então é extremamente necessária essa atualização, e a gente faz esse acompanhamento e vai entender e buscar entender como que as organizações públicas, principalmente essas públicas, ocorrem
praticam, né, colocam em prática, na verdade, essas normas. Então, tentar entender como que essas práticas ocorrem nesse cenário organizacional. E a gente vai ter, como professoras, como pesquisadoras, uma inclinação muito maior de pensar o nosso contexto. Para muitas pessoas, pensar o próprio contexto é algo muito difícil, mas quando a gente está num cenário científico, de olhar e tentar mapear a nossa realidade, a gente acaba tendo alguns instrumentos, algumas técnicas importantes para a gente olhar para a nossa organização, para a nossa instituição e tentar entender como que as coisas funcionam ali numa perspectiva científica e com rigor também metodológico científico, tá? O que eu posso dizer sobre essas práticas antidiscriminatórias é que muitas vezes, em determinadas instituições, a gente vai ver o conteúdo do que é gênero, por exemplo, que é um dos tópicos de um dos nossos minicursos, sendo trabalhado de uma maneira muito limitada. Então, por exemplo, algumas instituições vão entender gênero como sinônimo de mulher. E gênero não é sinônimo de mulher, tá? Gênero vai se referir aí a gente vai precisar nos localizar nas áreas do conhecimento e entender o que é o gênero no direito. O gênero no direito ainda é uma questão bastante binarizada, tá? Mas que já tem um avanço bastante importante de entender o gênero dissociado de uma concepção biológica por lei, tá, pessoal? Então, a gente vai entender ainda o gênero nesse âmbito binário, enquanto gênero feminino e gênero masculino, mas a gente vai ter aí uma intersecção com identidade de gênero, relacionadas às pessoas trans, relacionadas às pessoas não binárias também, que aí a gente vai ter uma multiplicidade do que pode ser concebido gênero. E isso eu não estou partindo de estudos de gênero, estou partindo, pessoal, da própria lei, tá? Então, no minicurso específico sobre gênero, a gente vai trabalhar o que é gênero, né, no âmbito social, no âmbito humano, das ciências humanas, e a gente vai trabalhar especialmente o que é gênero no direito. E a gente vai ter, excepcionalmente, porque a gente tem algumas decisões judiciais que trabalham gênero, extrapolando essa lógica binária, a gente vai ter o reconhecimento em decisões judiciais de gênero neutro, tá? Sei que é polêmico, principalmente para quem está na área do direito, mas a gente aqui tem o dever de descrever e trazer essas questões e dizer, ó, é isso aqui que está acontecendo, tá? Então, a partir, né, fechando esse parênteses que eu trouxe para vocês, a gente vai ver que muitas organizações vão trabalhar essa ideia de gênero muito focado somente na mulher. Vamos trabalhar violência de gênero. E vão equivaler isso como se fosse sinônimo de violência contra as mulheres, especificamente violência doméstica. Só que a violência de gênero é muito mais ampla, tá? Então, a gente vai, nessas práticas antidiscriminatórias, entender que muitas vezes, dentro dessas instituições, não são trabalhadas determinadas palavras, determinados termos, com a amplitude devida, principalmente com essa amplitude de significado do que pode ser caracterizado como gênero. E aí, muitas vezes, é aí que a gente acaba entrando com a formação, tá? E aí, nesse ponto, a gente começa a pensar e chegar numa consolidação do que significa inovação social e inovação social no direito. Então, essa inovação social no direito acaba acompanhando a gente, como eu comentei com vocês, de uma forma tímida, desde lá de 2015, buscando trazer algo novo para dentro do direito, ou seja, para a graduação, ou seja, para as práticas profissionais, tá? Então, a ideia de inovação social do direito é, de fato, trazer algo novo para mudar da onde a gente está, que muitas vezes uma perspectiva tradicional produz violências ou produz exclusões, e buscar nessa inovação chegar a um foco, chegar a uma meta, na verdade, que é a meta da inovação social como um todo, que é o combate às desigualdades e também
o combate, na verdade, o compromisso com a transformação social. Tá? Eu trouxe aqui também um outro âmbito em que eu também atuo. Eu faço parte do Instituto Brasileiro, instituto relacionado a estudos antidiscriminatórios, que se chama Caleidoscópio, é Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, tá? Então, nós somos inseridas aí num campo tecnológico, nós somos inseridas nesse campo realmente das ciências e tecnologias pensando como ferramentas, né? Então, muitas das coisas que a gente vai aprender aqui são ferramentas sociais ou ferramentas tecnológicas no sentido digital, né? E esse grupo, ele tem como objetivo pensar a inovação social dentro das universidades, tá? E eu faço parte de um núcleo específico do Caleidoscópio que se refere a pensar universidades sem violências contra as mulheres, especialmente no combate ao assédio sexual. Nessas práticas que nós analisamos, nós conseguimos perceber os limites de atitude que as pessoas podem ter para conseguirem se relacionar de uma forma ética. E quando as pessoas extrapolam esses limites, a gente encontra aí os abusos, né? Então, esses abusos, eles são das mais diversas ordens. Podem ser na ordem de assédio moral, né, no campo moral, ou de violência moral, de racismo, de transfobia, de lesbofobia, de assédio sexual. Né? Então, eu faço parte especificamente do núcleo do Caleidoscópio, que visa fazer levantamento e também incentivar e desenvolver pesquisas de combate ao assédio sexual dentro das universidades. Vocês devem ter acompanhado, mas se não, eu trago aqui para vocês essas informações. Desde o início do governo atual, do governo federal atual, existe uma frente bastante importante, que é o combate ao assédio sexual dentro da administração pública, mas também voltada para as universidades. Então, a gente vai ter, finalmente, antes tarde do que nunca, tarde sim, mas antes tarde do que nunca, muitas instituições públicas se voltando para pensar ações, para pensar resoluções, para pensar canais de denúncia, canais de acolhimento e ações pedagógicas para o combate do assédio sexual dentro das suas instituições. Mas aí a gente, né, nós como pesquisadoras, a gente nunca está satisfeita com uma norma, com uma resolução. Vai ter aquela resolução, mas a gente vai fazer o acompanhamento daquela resolução. Então, enquanto pesquisadora, né, o nosso olhar para essa resolução, que é normativo, que é da ordem do direito, ela vai produzir algum impacto na realidade. Então, a gente vai olhar para a realidade e verificar quais são os efeitos que ela está produzindo, e buscar entender, e sabendo, na verdade, a princípio, que não basta um direito, né, não basta uma norma dizendo é para fazer ou não é para fazer, que isso necessariamente vai ter o impacto e o efeito na realidade conforme previsto pela lei. A gente vai olhar para a realidade, buscar entender como aqueles significados do direito impacta aquela realidade, aquele grupo social, e a gente vai medir, verificar se aquela normativa, ela está fazendo sentido, ela realmente está promovendo o impacto conforme esperado, ou é necessário promover mais alguma ação. Tá? Então, a gente vai ter esse olhar de, ok, como as coisas estão acontecendo aqui, como as coisas estão funcionando. E quando a gente vai para esse lugar, a gente vai para um lugar de pesquisa de campo, que muitas vezes no próprio direito a gente não tem, né? Tradicionalmente, a gente não trabalha com pesquisa de campo na formação básica do direito, né, a formação de graduação, e a minha experiência é que nem no doutorado a gente trabalha com pesquisa de campo. Eu faço parte de um programa
que é um programa em que a gente trabalha pesquisa de campo. Eu já faço pesquisa de campo desde 2011. Eu fui pesquisadora pelo CNJ, então viajei a algumas cidades, analisei alguns processos, entrevistei algumas pessoas relacionadas à temática sobre adoção, para tentar entender o tempo médio do processo de adoção e por que demora tanto e quais são os fatores que reforçam a demora na adoção. Então, a gente precisa olhar para a realidade, não basta olhar só para a lei. Então, na realidade, a gente vai encontrar gargalos, a gente vai encontrar resistências, a gente vai encontrar significados do que é o certo a ser feito, e significados, muitas vezes, que não ajuda em determinados casos. Né? Então, esse olhar para o campo é algo que é algo mais novo também dentro do mundo jurídico, e é algo que há mais ou menos 5 anos a gente vai ter aí no Brasil algumas instituições se preocupando com isso. Então, o que significa uma instituição trazer algo novo para dentro do seu currículo? Né? Significa que ela vai pensar em teorias, ela vai pensar em docência, ela vai pensar em como ensinar e como formar as pessoas para essas novas ferramentas. Como eu comentei com vocês, a gente vai ter no campo do direito, infelizmente, não que não seja importante, mas o infelizmente se refere a uma questão mais reduzida. A gente vai ter muito trabalho teórico, né, que é importante, mas o direito não pode se deslocar do seu próprio contexto, da sua própria realidade. Então, essas instituições, nesses 5 anos, acabam pensando em, ok, vamos olhar para a realidade e começar a produzir pesquisa de campo, tá? Então, nesse cenário, o caleidoscópio já se situa há muito tempo como pesquisa de campo, porque essas profissionais, professoras, pesquisadoras, não são só do campo jurídico, mas são de outras áreas, como história, psicologia, antropologia, educação, que já fazem pesquisa de campo há muito tempo, né? O ponto principal aqui para trazer para vocês é, quando a gente fala necessariamente em inovação social, a gente precisa olhar para a realidade. E muitas vezes esse olhar para a realidade é olhar para o nosso próprio contexto, tá? Então, a partir disso, a gente passa para buscar entender essa configuração, né, do que significa a inovação social. Como eu estou mencionando para vocês, então, inovação social vai se caracterizar como algo novo que vai ser introduzido em alguma instituição. Eu estou repetindo instituição, eu estou repetindo organização, porque não tem como a gente fazer uma análise sobre algo novo, alguma inovação, sem delimitar esse contexto. Então, o contexto moderno que nos é colocado é um contexto de muitas instituições, e a gente pode pensar aí não só as instituições de justiça, mas as instituições sociais, as instituições que são legitimadas pelo direito, como a própria família. A família também é uma instituição, e pensar que essa instituição ela é esse conjunto de pessoas que têm determinadas práticas, com determinados padrões de comportamento, como cultura organizacional, e que tem um determinado objetivo. A família é uma instituição bastante simples da gente pensar, apesar de ser muito complexa, mas inicialmente a gente consegue pensar a instituição para a gente refletir sobre inovação social. Algumas famílias, elas têm uma certa tranquilidade em aceitar um conhecimento novo ou novas práticas nas suas relações. Outras famílias já não. Outras famílias, elas são mais fechadas. Então, muitas vezes, não acabam recebendo com respeito ou não recebem muito bem até pessoas novas que venham adentrar naquela família, né, por conta de algum relacionamento. Então, esse é um cenário, né, que a gente tem, que a gente consegue pensar
essa família com determinadas relações, sendo mais aberto, mais fechado, com uma determinada cultura. Quando a gente vai para as organizações sociais, quando a gente vai para as organizações públicas, privadas, a gente vai pensar não da mesma forma, mas a gente vai pensar com o mesmo padrão. É uma instituição com uma determinada organização, com um determinado conjunto de pessoas, que tem uma determinada cultura organizacional, que vai ou não ser aberta para receber informações, conhecimentos, processos novos. Eu mencionei para vocês alguns exemplos, não nominativos, obviamente, mas exemplos de algumas organizações pelas quais nós, do nosso núcleo, transitamos e que sentimos essa abertura de pensar em ações afirmativas para pessoas trans, de promover capacitação específica sobre questões relacionadas a estudos de gênero, mas a gente teve instituições também em que nos foi perguntado por que o racismo reverso não é considerado crime, ou não é reconhecido, ou porque faz tanto barulho quando se fala em racismo reverso. Então, a gente vai para um trabalho mais de letramento, que é uma outra palavra que a gente traz aqui, de trazer um contexto, e não só o contexto, mas também entender como falar, como se comunicar com aquelas pessoas que estão numa empresa com cultura organizacional mais fechada ou mais aberta. Então, a gente tem essa parte estratégica também de como se comunicar. Então, quando a gente olha para essa diversidade, essa multiplicidade de culturas organizacionais das empresas, a gente pensa, ok, o que pode ser inovatório socialmente nesses lugares? Ou melhor, como que a gente pode levar essa inovação social para esses lugares? Lembrando que inovação social necessariamente tem o compromisso com o combate à desigualdade em todas as suas formas e o compromisso também com a transformação social, tá? Então, é uma reflexão que eu já deixo aqui para a gente pensar, para conversar depois. Então, inovação social é a introdução de algo novo, visando a melhoria significativa, que pode ser de processos organizacionais, produtos, prestação de serviços, e nesse sentido, a gente vai falar, né, e ter como foco esse algo novo, né? O objetivo é a transformação social e combate às desigualdades, como eu já falei, e esse algo novo pode ser muita coisa, tá? Mas aqui o nosso foco principal e o que vem sendo trazido pela literatura que eu coloquei para vocês, né, que eu compartilhei com vocês na pasta ontem, vai se referir a algo novo, tá? A formas de interação ou a modos de fazer. Então, esse algo novo ao qual se refere a inovação social vai ser um conteúdo novo, vai ser um conhecimento novo que vai fazer a gente questionar e olhar muitas vezes a mesma situação por outras perspectivas. Quando eu trazer um exemplo pessoal, assim, pessoal barra acadêmica e profissional, quando eu finalizei meu doutorado em Direito, que foi em 2014, eu tinha uma visão bastante romantizada do próprio direito, eu já tinha uma visão mais complexa, porque os meus estudos me encaminhavam, né, para um olhar de complexidade do direito, que a coisa não era tão simples quanto parecia, né, a gente não ia conseguir fazer realmente os direitos valerem do jeito que a gente estava trabalhando, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia entender a importância das lutas sociais ou dos movimentos sociais. Era um conhecimento que eu não tinha, e era um conhecimento que na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, não foi me passado. Então, quando, como eu mencionei para vocês, em 2015, a gente começa a falar sobre direitos das mulheres e depois a gente fala sobre direito e feminismos, a gente vai entender, eu particularmente vou entender, quanta gente veio antes de mim, principalmente na área do direito, e tentou fazer alguma coisa diferente para o combate à discriminação, para o combate à violência. Até um tópico
que vai ser foco de um mini curso, que é Teorias Feministas Jurídicas, né, vai ser exatamente para mostrar para vocês que, quando a gente estava ali na década de 60, a gente já tinha pensadoras, a gente já tinha juristas profissionais do direito falando sobre discriminação, buscando combater essas discriminações e essas violências contra as mulheres no campo jurídico. Então, isso não é algo novo, isso é algo que nos coloca há décadas no passado, tá? E aí a gente vai pensar, tá, por que não muda? E daí a gente vai olhar que existem movimentos de resistência, de extrema-direita, ultraconservadores, que muitas vezes são movimentos, são grupos que são eugenistas, né? Então a gente acaba muitas vezes perdendo a ingenuidade de pensar que as pessoas, elas são boas, elas só estão perdidas, como o Criolo vai dizer numa música, mas a gente começa a entender que muitas vezes existe um movimento deliberado de exclusão e de discriminação, tá? Então, com esse conhecimento, né, nessa minha experiência que eu estou compartilhando com vocês, a gente começa a ver as camadas de processos históricos e processos políticos que também vão ser foco do nosso mini curso sobre letramento antidiscriminatório. Tá? Bom, pessoal, então esse é algo novo, né? Esse conteúdo, por exemplo, que eu trago para vocês, acaba mudando a nossa perspectiva e nos movimentando para outros lugares, né? Que são diferentes daquele que eu estava, ou que a gente estaria, né? Não tendo esse conhecimento novo. O outro ponto bastante importante são as formas de interação. Formas de interação é a forma com a qual a gente se relaciona. Se relaciona pessoalmente, se relaciona dentro da organização, quais são os limites, até onde eu posso ir, como que eu trato a outra pessoa, como eu sou tratada. Então, é um olhar bastante presente para a realidade e de pensar também as práticas numa perspectiva mais micro, né? Mais micropolítica, onde ali também a gente vai entender que há um exercício de poder. E modos de fazer. Aqui o modo de fazer vai se caracterizar, a gente pode pensar de diversas formas, mas o que vai interessar aqui para a gente é o modo de fazer pesquisa, né? A gente não tem um mini curso específico sobre pesquisa de campo, infelizmente, que acaba demandando bastante, a gente não consegue nesse formato colocar pesquisa de campo, mas a gente consegue trazer para vocês algumas inovações, que é trabalhar com ferramentas de inteligência artificial para fazer a iniciação científica. Então, a gente tem um curso específico sobre isso, tá? E tudo isso é um conhecimento que vem via letramento. No mini curso sobre letramento antidiscriminatório, eu vou explicar para vocês exatamente o que significa letramento, mas para esse momento, eu vou colocar o letramento como o aprendizado de uma nova linguagem, ou de uma outra linguagem, né? No nosso olhar para a pesquisa e para a realidade, a gente vai entender a linguagem não como um conjunto de nomes que vai dar o título para algumas coisas. A gente vai entender a linguagem exatamente como esse conjunto de palavras que vão desempenhar na prática determinadas relações de poder e vai dizer até onde a gente pode ir ou não. Eu sei que está um pouco abstrato, né? Quando a gente falar sobre letramento vai ficar bem mais elucidativo para vocês, mas na perspectiva com a qual a gente trabalha, o letramento e a linguagem, melhor falando, a linguagem vai ter esse sentido de produzir efeitos na realidade. Então, por exemplo, no direito, se eu restringo violência de gênero, a violência contra as mulheres dentro do espaço doméstico, eu não vou olhar para essa violência das mulheres em outros espaços, como na universidade. Se eu restringo a violência de gênero nessa ordem da violência das mulheres dentro de da família ou das suas relações íntimas, privadas, eu não vou olhar
eu posso ter, na verdade, um olhar bastante cis heteronormativo, e eu não vou entender que a violência de gênero pode ser também violência contra as mulheres lésbicas, contra mulheres trans, contra mulheres negras. Muitas vezes as pessoas não fazem a intersecção de raça nessa análise. Então, quando a gente tem um letramento mais restrito, quando a gente tem uma linguagem mais fechada sobre a realidade, a gente deixa de entender e de perceber fenômenos que também fazem parte daquele determinado termo que a gente está falando. Né? Então, muitas vezes, as pessoas vão entender, por exemplo, racismo como uma discriminação pela fala de ordem direta. Mas o racismo, num plano social, pode também ser entendido como o preterimento de pessoas negras dentro de determinadas instituições. Só que, para isso, a gente precisa analisar a instituição como um todo, né? Aquelas pessoas que acabam não tendo acesso por um contexto mais complexo, não têm acesso a determinados bens da vida ou a oportunidades dentro das organizações, porque são negras. Só que isso não é falado de uma forma direta. A própria organização, por conta da cultura organizacional dela, cria mecanismos intencionais ou não, e aí a gente vai para um campo bastante nebuloso, que acabam preferindo as pessoas brancas e preterindo as pessoas negras. Né? Então, se tu tens uma linguagem mais restrita sobre a realidade, um letramento mais restrito, essas questões organizacionais às vezes passam, e você não consegue compreender e vai jogar a culpa na meritocracia, porque fulano não chegou em tal lugar porque não se esforçou o suficiente, que é um discurso altamente discriminatório e é um discurso altamente culpabilizador, individual, sem olhar o contexto, tá? Mas aqui, para essa formação, a gente não espera, né, uma análise complexa das situações, mas um conjunto mais micro, né, por isso são mini cursos, para a gente pensar todas essas questões. Vocês vão ver que no final tudo vai fazer sentido, tudo vai ficar bem conectado, como eu já estou mencionando para vocês. Então, o letramento é extremamente importante aqui para nós, tá? Eu quero dar um exemplo para vocês de um ponto que eu gosto bastante de trazer, principalmente quando eu trabalho neurodiversidades, que é um dos temas relacionados aqui na nossa formação, que se refere a essa imagem, melhor falando, tá? Essa imagem eu acabo vendo em muitas divulgações sobre inclusão da educação. A gente vê mais no contexto educacional, né, da importância de incluir pessoas dentro do contexto educacional, e especialmente pessoas com deficiências, né? Mas esse contexto também é percebido em outros âmbitos, como vamos incluir pessoas por exemplo, dentro da universidade, incluir com cotas, com ações afirmativas e permanência estudantil. Tá? Então, aqui tem um exemplo da necessidade da inovação social. E eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque a gente vai pensar esses 4 exemplos, mas eu vou dar um 5º exemplo para vocês, que é diferente disso. Tá? Então, inicialmente, a gente tem essa imagem, né, sendo trabalhada como, olha, essa inclusão é a inclusão adequada, tá? Essa inclusão é a inclusão que a gente precisa fazer, que é uma inclusão que vai trazer pessoas que estão excluídas ou segregadas ou integradas para relação como um todo da instituição, tá? Então, eu vou passar um por um e depois eu passo a ideia sobre a qual é importante a gente pensar sobre essa inclusão social e o letramento. Então, a primeira imagem ali vai se referir à exclusão, que é a discriminação ou marginalização ampla, com determinação de onde não estar. Então, as pessoas marginalizadas, elas são excluídas
ali de um centro, de um determinado centro, que seria um centro decisório, ou um centro de acesso a determinados direitos, enfim. Tá? Então, elas estão às margens de uma forma difusa. Quando a gente fala daí em segregação, a gente vai para uma outra ideia, em que tem essa discriminação, a marginalização, o afastamento de pessoas desses locais de poder ou de acesso a bens, mas que é uma segregação, que essa marginalização vai representar uma segregação em que vai ser determinado onde que as pessoas devem estar. Tá? Elas não podem estar em qualquer lugar, elas têm que estar em determinados locais, até como uma forma de controle social. Tá? A terceira imagem se refere a uma discriminação dentro de uma organização ou instituição com restrição de territórios. Então, nós integramos as pessoas aqui dentro de uma determinada instituição, mas ela não tem acesso a tudo, ela não é tratada igualmente, ela vai ser tratada de uma forma diferenciada, com menos acessos, com menos trânsito, tá? Isso se refere à integração que, a partir dessa imagem, do que muitas pessoas falam, não seria algo adequado, né? Então, muitas pessoas vão dizer e defender que o que seria realmente adequado seria essa inserção dessas pessoas que estariam marginalizadas, discriminadas, segregadas, dentro da instituição, né? Com esse trânsito, com esse acesso, tá? Mas, e daí vem a reflexão, com a mesma cultura organizacional, tá? E aqui, essa reflexão que eu faço para vocês. Se, imaginem, dentro de uma determinada instituição, com um determinado formato, né, de cultura organizacional que discrimina, que exclui, quando você coloca essas pessoas marginalizadas dentro dessa instituição e essa instituição mantém as mesmas práticas discriminatórias, excludentes de marginalização, as pessoas que estão ali dentro, que antes estavam fora, elas continuam sofrendo violências. Por quê? Porque a mentalidade daquelas pessoas que já estavam, que sempre tiveram acesso, que sempre tiveram trânsito, acesso a bens, relações de poder, aquelas pessoas, elas muitas vezes não mudam a mentalidade delas. Elas não entendem por que agora aquela pessoa está aqui dentro. Se é o lugar dela, entre aspas, de uma maneira muito pejorativa e discriminatória, era em outro lugar ou ali em separado. Então, quando não há uma mudança da mentalidade dessas pessoas, quando não há uma mudança da cultura organizacional, ocorre o que a gente chama, no campo da psicologia social, de inclusão perversa. Ou seja, a pessoa é incluída, mas ela continua sendo marginalizada dentro daquela instituição. A gente vai chamar também, e tem um livro com esse nome que se chama Artimanhas da Inclusão. Tá? É uma forma de incluir/excluir. Um exemplo para vocês. Em 2019, a gente começou a ter ações afirmativas relacionadas a pessoas com deficiências dentro das universidades. Isso foi muito importante. Esse foi um reconhecimento jurídico, é um reconhecimento social, um reconhecimento jurídico extremamente importante, e acabou representando uma referência e um marco, né, também tardio, mas que, para nós, acaba sendo bastante significativo. No entanto, não basta esse discurso de, olha, agora as pessoas com deficiências têm ações afirmativas e nós vamos incluir dentro das universidades. Por quê? Porque não basta isso. Porque imaginem uma pessoa com deficiência dentro de uma instituição. Ela precisa de acessibilidade de materiais e acessibilidade arquitetônica. As pessoas que devem olhar para ela e que vão se relacionar com ela devem olhá-la como igual, devem olhá-la com respeito
e tratá-la em sua autonomia, e ela deve ter acesso, no caso universidade, para concretizar o seu direito à educação, a todas as referências, todos os materiais que as outras pessoas que não têm deficiência também têm. Então, vejam, tem que ter uma preparação da instituição para receber as pessoas com deficiência. Por exemplo, é uma preparação de letramento, de entender o que as pessoas com deficiência demandam de determinados espaços. Tá? É entender que muitas vezes o seu espaço é um espaço altamente discriminatório. A gente vai ter em Florianópolis muitos prédios de organizações públicas que não têm rampa ou que não têm acesso para pessoa cadeirante de outras formas, como um elevador adequado, ou banheiro que esteja nas normas específicas de acessibilidade. A gente não vai ter disponível intérprete de Libras em audiências. A gente não vai ter intérprete de Libras na delegacia também disponível. Então, a gente vai perceber que a gente inclui, mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa não tem acesso ou não se comunica, enfim, não se comunica não porque ela não consegue, mas porque nessa interação social, o ambiente coloca diversas barreiras para ela. Então, vejam, há uma inclusão perversa, ela está incluída ali em um determinado sistema, mas ela não é tratada como igual, exatamente porque essas práticas discriminatórias de barreiras, por exemplo, nesse caso, continuam. A gente vai perceber nas universidades, e principalmente ele é focado no curso de Direito, por conta de diversos estudos, perceber uma evasão de pessoas negras, de etnias indígenas e de pessoas com deficiências também no decorrer da graduação. Por quê? Porque muitas vezes o ensino tradicional do direito pode ser, não estou dizendo que nem todas, né? Nem todas as instituições se apresentam dessa forma, mas pode ser bastante discriminatório. De que forma? Na forma em que, quando vai se referir a pessoas negras, vai se referir a um cenário somente de violência, a um cenário somente de discriminação, utilizando exemplos, por exemplo, relacionados à criminalidade ou à superlotação de presídios. Enfim, a gente vai perceber que muitas vezes esses exemplos, juntamente com a ausência de tópicos relacionados à história, aos processos históricos dos movimentos negros, vai caracterizar uma sensação de não pertencimento das pessoas negras naquele espaço, como que se o único lugar simbólico que elas pudessem estar seriam esses, de uma forma negativa, de uma forma pejorativa. Então, a gente vai ver que, quando a gente vai para a pesquisa e olha para essas relações, que é muito difícil essas mensagens e essa cultura organizacional que as pessoas negras sofrem dentro de um curso de graduação em Direito. Da mesma forma, mulheres, né? Existem alguns relatos de professores que falam de uma forma muito pejorativa sobre a existência da mulher ou sobre o que ela pode ser ou o que ela pode querer planejar para a vida dela, ou porque mesmo que ela está na graduação, porque o objetivo de vida dela, numa lógica muito essencialista equivocada, seria somente ser esposa, né? Então, a gente vai ver também a limitação desse lugar, essa mensagem que está sendo passada para a nossa aluna, do que ela pode sonhar, do que ela pode ser. Tudo isso, todas essas mensagens culturais, elas se organizam nessas práticas discriminatórias, e quando a gente não muda esse formato da instituição, a gente vai manter essas práticas discriminatórias, infelizmente. Tá? Então, a importância do letramento para todas as pessoas é que a gente consiga alterar essa cultura organizacional, para que as pessoas letradas, num campo antidiscriminatório, num campo de igual
de igualdade social, de busca pela real justiça social, a gente consiga mudar, reorganizar esse formato da instituição, essa imagem da instituição, para que ela se torne mais aberta à diversidade, que faz parte da nossa condição humana. A condição humana é diversa, né? Então, nesse sentido, pensar em novos conteúdos, em novas formas de interação e novos modos de fazer as coisas, nos permite ir mudando práticas, repensando, tá, mas nessa instituição não tem uma corregedoria, ou tem corregedoria, mas não tem um local de acolhimento para as pessoas que eventualmente passam por discriminação. Vamos pensar em produzir isso. E aí eu tenho um exemplo que eu tenho bastante felicidade em trazer e também participar, que se refere a um grupo de professores e professoras e técnicas da UFSC, que foi formado a partir de uma capacitação que eu estou ministrando na universidade, que se refere à neurodiversidade. Então, nós estamos trabalhando aí com tema amplo de neurodiversidade, mas que a gente trabalha especificamente com altas habilidades e superdotação, com TDAH e com transtorno do espectro autista. Então, a gente está com um grupo muito bom e a gente está pensando sobre novos conteúdos, sobre novas formas de interação, né? Muitas pessoas ali, elas estão conseguindo entender que elas podem interagir e se relacionar de uma forma diferente com as outras pessoas, e muitas vezes entender o porquê. E a gente está pensando em novos modos de fazer, a gente começa a pensar no e se? E se a gente formar uma comissão e a gente se especializa nessa comissão e a gente começa a capacitar outros professores, mais professores, para conseguir atender e tratar adequadamente esse nosso aluno, essa nossa aluna que tem TDAH, que tem o diagnóstico de autismo, ou se a gente consegue enriquecer o nosso currículo, como determina a lei, sempre a lei, a gente consegue trazer um enriquecimento do currículo para a gente trabalhar o nosso aluno, a nossa aluna superdotada, que se entendia nas aulas, que tem um super potencial, mas a instituição não fornece espaços de manifestação da sua criatividade, da sua angústia, da sua indignação. Se a gente formar esses espaços, então a gente começa a pensar a partir da nossa imaginação, a gente começa a pensar, tá, o que é possível, né? E a gente começa, inclusive, a se animar. Ok, vamos criar e quem sabe se dá certo, né? Já pensou se dá certo? Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, né, e que é importante que seja coletivo, a gente começa a sonhar com outras coisas, né? A gente começa a melhorar as coisas, a gente começa o básico, tratar a outra pessoa com dignidade, com respeito, né? Ser olhada quando eventualmente passe por alguma discriminação e pensar em capacitações para que essas discriminações não ocorram. Então, isso é muito importante. Então, esse é um exemplo de como o letramento, com foco na inovação social, nos auxilia a refletir sobre o nosso contexto, sobre o que está dado, tá? Refletir aquilo que está dado e pensar, ok, talvez eu possa fazer diferente com algumas ferramentas. E aí, a gente vai para a nossa última parte aqui do nosso encontro, para a gente falar sobre inovação social. O primeiro ponto que eu trago para vocês é o seguinte, pessoal. A inovação social é um nome que vem ainda lutando ferrenhamente, porque ele vai aparecer num contexto de empreendedorismo e inovação tecnológica, tá? Então, o que aparece como mais hypado ou como mais destacado nas conversas sobre inovação como um todo? Vai aparecer a inovação tecnológica, vai aparecer a inovação de produto, né? Então, tu tem ali um resultado, tu precisa apresentar um resultado que seja novo, porque vai girar naquela lógica de consumo, de descartabilidade, de capitalismo, em que precisa ter algo novo para ser consumido, e fica aquele giro que vocês já conhecem, né, que se relaciona ao consumo.
A gente vai ter, pessoal, algumas instituições daí públicas, tá? Que é bastante preocupante quando tu olha esse foco estritamente nesse resultado, no produto. Porque daí o foco é ter uma eficácia em entregar algo. E quando se tem o objetivo e a meta muito fechado somente no resultado, você se perde do processo. Como que o processo é realizado para você chegar em algo, tá? Então, coloquei aqui para vocês que a gente tem, né, essa insistência nesse âmbito de conhecimento, onde vai surgir a inovação social, de foco somente no produto. Mas a inovação social como um todo vai dizer o seguinte: olha, você pode pensar, e ok, pensar no produto, mas você também tem que ter como foco o processo, tá? Em que a gente vai olhar o que é produzido, como que é produzido, e a condição das pessoas que produzem algo, tá? Essa definição que eu trouxe para vocês sobre inovação social aqui, ela foi produzida por uma inteligência artificial, tá? E daí eu trago para vocês verem a limitação, né, que esse termo vai trazer, que a inteligência artificial vai trazer. Então, nesse sentido, a inovação como um todo é um processo de criar algo novo, melhorar significativamente produtos, serviços, processos ou modelo de negócios. Ela pode acontecer em diversas áreas. Aí a inovação geralmente é vista como motor de crescimento e desenvolvimento, pois pode levar a melhorias na eficiência e qualidade de produtos e processos. Então, ter esse foco somente no produto, necessariamente, acaba dando uma restrição do que pode ser a inovação, tá? Daí um exemplo de como a gente leva a nossa vida, né, pensando em onde focar e como é que é o processo. Quando a gente faz, por exemplo, uma graduação em Direito, como muitos aqui, a gente está focado e vamos concluir essa graduação, isso numa perspectiva a longo, médio prazo, ou a gente tem o foco de como vou concluir um semestre, né? Então, é um planejamento bastante interessante, que é pensado com um objetivo maior, a gente pensa a curto prazo, concluir semestres para a longo prazo concluir uma graduação. Então, vocês já estão aqui pensando de uma forma complexa, tá? Já tem um planejamento bem complexo. Mas quando a gente foca no processo, a gente tem algumas questões que são extremamente importantes, porque é esse processo que vai moldar como que vocês vão ser profissionais, tá? Então, vamos lá, foco no processo. Coloquei alguns itens aqui para a gente pensar. Como é a trajetória na formação profissional? Como é que são suas relações entre seus pares em sala de aula? É um ambiente amigável? A galera se ajuda? É um ambiente de cooperação ou é um ambiente concorrencial, em que está um querendo criticar o outro, xingar o outro? Como é que é? Vocês imaginem esses ambientes ao longo de 5 anos, que é o tempo, né, médio previsto para conclusão da graduação em Direito. Imaginem em 5 anos você sendo criticado, você sendo... Chega uma hora que você se satura num determinado sentido, que você começa a reproduzir essas práticas. Então, você vai se tornar esse profissional crítico, concorrencial, individualista, não vai entender o que é cooperação. Alguém vai aparecer com cooperação, você vai sair xingando, né, que nem aquele cachorro raivoso latindo, porque você não sabe o que é, o que pode ser, né, ou imaginar um outro cenário de interação. E isso é muito grave, né, que a gente parece, prof, mas são só relações diferentes. Mas quando a gente pensa no que você aprende, por exemplo, como o que é gênero no direito, ou o que é racismo, o que são as violências, ou o que é importante para a gente estudar no direito,
Quando você aprende de uma forma muito limitada, você é letrado no direito de uma forma muito restrita, você vai ter uma visão muito restrita das suas possibilidades profissionais, tá? Daí tem outras questões ali que eu trouxe, então, o que é assinado, o que é produzido, quais são os tipos de relação que são mantidas ao longo da graduação, se há sentimento de pertencimento e de valorização do futuro, da futura profissional, se há respeito a limites, né? E eu coloquei ali assédio moral, muitas vezes a gente vê que em determinadas relações trabalhistas como um todo, o assédio moral acaba sendo algo muito normalizado, isso é muito preocupante. E se há respeito à diversidade, né? Então, são alguns tópicos bastante importantes e exemplificativos, eles não são taxativos, são só exemplos de como a gente pode pensar e como é crucial a gente ter esse foco no processo. Tá? Porque se a gente entender que tudo isso daí, a partir da nossa experiência, é algo normal, ok, eu não vou querer mudar. Eu não vou ter uma imaginação para pensar algo diferente, eu vou só reproduzir. Mas se eu começo a refletir sobre esse processo pode ser diferente, eu posso aí imaginar algo diferente e pensar juntamente com outras pessoas em como fazer essa mudança, tá? Aqui tinha umas partes específicas sobre as dimensões e recursos para inovação social, antes da gente chegar nos cursos especificamente, que eu vou passar aqui para vocês. Aqui. Então, quais são os recursos que a gente tem para trabalhar com inovação social? Eu coloquei aqui para vocês, primeiramente, o conhecimento técnico e contextual. Então, a gente não foge da técnica do direito, a gente não foge dos termos técnicos, dos termos jurídicos, mas a gente necessariamente olha para o contexto, a gente olha para a vida, para o que está acontecendo, para a gente pensar nesses recursos. A gente vai trabalhar também com as capacidades humanas, trabalhar em equipe, a partir de comunicação, parece básico, né? Mas é extremamente essencial e algo muito lacunoso nas instituições. A gente vai ver que muitas vezes as instituições, elas não comunicam o que pode ser feito. E isso acaba sendo refletido também nas próprias pessoas. Às vezes as pessoas nas instituições não comunicam muitas coisas. Isso é muito complicado, porque a outra pessoa não tem como adivinhar, né, a forma de se relacionar, enfim. A gente vai ter também uma ideia de capital relacional, né, com quem que a gente se relaciona, quais são as atribuições dessas pessoas, tem uma visão, existe uma visão bastante deturpada do que é fazer networking, principalmente dentro do direito. Eu percebo que muitas vezes as pessoas relacionam a ideia de networking com aquele toma lá da cá, né? Então eu vou lá, dou um auxílio e dou uma ajuda, faço uma contribuição, estou lá de alguma forma prestigiando alguém e quando eu precisar essa pessoa vai me dar de volta, né? Essa é uma visão bastante limitada e restrita, não é adequada, né? A gente tem aí algumas formações da Escola Nacional de Administração Pública sobre liderança, sobre networking, e esse é um exemplo clássico de como é errado fazer networking a partir, né, dos ensinamentos dessa escola. E o que seria, né, um network saudável? Seriam relações antidiscriminatórias, respeitosas, com adequação aos limites das pessoas, aos trabalhos que são estabelecidos e comunicação do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Então, o networking não é esse toma lá e da cá. O networking são relações, são uma rede de relações de respeito com diversas pessoas, né? Com envezamento ético, com um envezamento principalmente de comunicação e não de uso ou instrumentalização dessa pessoa. Eu vou utilizar essa pessoa como um degrau. Isso não existe, né? Em termos éticos, em termos considerados realmente um valoroso
network. Então, quando a gente pensar em capital relacional, quando vocês pensarem, turma, não pensem nesse âmbito, por favor, nesse âmbito restrito, que é extremamente prejudicial, ele é parco, né? Ele não atinge objetivos, ele só vai trazer prejuízos. Pensem em ter relações que sejam relações éticas. Ah, professora, mas muitas vezes eu tenho, sei lá, vergonha ou me sinto culpado por não conseguir atingir determinado objetivo. Como que eu vou me comunicar com tal pessoa? Se comunique. Se comunique. Ó, meu limite é esse, eu não consigo ir além e tu consegue ter de mim isso. Né? Então, nessas relações, em construção de relações, né, que elas não acontecem magicamente, elas são construídas, você precisa estabelecer os seus próprios limites e reconhecer e respeitar os limites das outras pessoas. Tá? E o último ponto aqui dos recursos para inovação social são os recursos financeiros e a infraestrutura, tá? E aí a gente vem um cenário bastante delicado das próprias universidades, né? Que a gente tem aí uma escassez do nosso orçamento de como pensar e de como fazer a inovação social. E aqui tem um ponto também bastante importante, que é o próprio ambiente da instituição permitir que você pense no campo da criatividade, permitir que você pense a partir do âmbito da diversidade. Tá? Então, é importante que vocês entendam que, para a gente trabalhar a inovação social, é necessário que a instituição esteja aberta e tenha também um ambiente específico com que a gente consiga trabalhar isso, tá? E aí, inovação social no direito, gente. A gente vai pensar novos conteúdos, novas formas de interação e novos modos de fazer. Novos conteúdos. O que eu coloquei aqui, né, o que a gente tem como mais firme para a nossa formação são esses novos conteúdos, que eles vão se desdobrar também em novas formas de interação e novos modos de fazer. Então, como novos conteúdos, a gente tem já na semana seguinte letramento antidiscriminatório, depois a gente tem o mini curso de neurodivergência específico para falar sobre superdotação, a gente vai trabalhar questões sobre a legislação, sobre o que está sendo decidido, a gente vai falar também sobre características, a gente vai falar sobre interseccionalidade. Interseccionalidade, existem dois significados muito importantes que vêm aí de feministas negras, tá? A gente vai falar sobre acesso à justiça. O acesso à justiça é um termo que também vem sendo modificado ao longo do tempo, e atualmente o acesso à justiça se refere a não só ter gratuidade à justiça, ter acesso a um profissional do direito, né, para que a gente possa acessar o judiciário, mas também se refere ao uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, a relações de gênero e a relações raciais, tá? Então, a gente vai falar sobre essa renovação, essa atualização, melhor falando, do que é o acesso à justiça. A gente vai trabalhar também como novo conteúdo o que é gênero. Então, a gente vai trabalhar com algumas ideias muito legais dos estudos de gênero. A gente vai também fazer essa vinculação e entender que nos estudos de gênero a gente tem uma amplitude bem interessante do que é gênero, mas no direito a gente tem uma ideia bastante restrita, legalmente, tá, pessoal? Eu vou falar sobre uns erros de entendimento do que é gênero, a gente vai conversar sobre isso, mas a gente vai ter também como foco trabalhar o que é juridicamente compreendido enquanto gênero, tá? E a gente vai falar sobre essas teorias feministas do direito, que nem eu mencionei para vocês, que a gente já tem, ó, umas senhoras aí há muito tempo, tá? Trabalhando essa temática, resistindo e questionando tudo, e não se importando muitas vezes nesses questionamentos, mas que muitas vezes não são trazidas do curso de Direito, tá? E a gente vai ver aqui. Novas formas de interação. Aí a gente vai ter o mini curso relacionado à ética profissional. Esse campo da ética profissional que vai ser trazido aqui é um campo contemporâneo, tá? A gente vai falar sobre teorias éticas profissionais atuais. A gente não vai falar sobre ética moderna, a gente não vai lá para Kant, a gente não vai para Grécia, tá? A gente vai falar sobre questões contemporâneas.
Eu coloquei em uma letra diferente que não se refere diretamente a novas formas de interação, né, que tem ali o enquadramento nos novos conteúdos, mas que podem ter o potencial de novas formas de interação, que são os minicursos relacionados à neurodivergência e também o minicurso relacionado ao o que é gênero, tá? E aí, por fim, a gente tem novos modos de fazer, que eu vou focar nesses novos modos de fazer a introdução à pesquisa, tá? Então, a gente vai trabalhar o uso de inteligência artificial, vai ser uma aula bem legal, bem divertida, eu já estou trabalhando com os meus alunos, com as minhas alunas de metodologia. A gente já está experimentando algumas ferramentas. Aqui a gente vai experimentar conjuntamente algumas ferramentas de inteligência artificial que são interessantes para a gente produzir pesquisa, tá? Mas eu sempre alerto e vou alertar desde já, a gente tem que tomar com muito cuidado com plágio, tá? E com a ética e fazer um uso adequado, porque vai ter ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, que não vai ser interessante para produzir texto, tá? Porque ela vai criar, ela vai inventar coisas, ela vai inventar leis, ela vai inventar julgados, tá? Que não vai ser legal para você, porque a pessoa que vai ler esse trabalho vai dizer assim, a pessoa inventou, tá? Então, a gente vai ver essas ferramentas, ferramenta por ferramenta, e ter esses cuidados. Nesses novos modos de fazer também, a gente tem a ideia de acesso à justiça, de entender o que é o acesso à justiça, a interseccionalidade e as teorias feministas do direito, tá? E aí, no nosso calendário, a gente está aqui hoje, né, 14 de setembro, tendo essa aula aberta sobre a nossa formação. Então, eu precisava trazer para vocês como é que a gente vai trabalhar nesse campo de inovação social. E a gente tem as datas dos outros mini cursos. Então, na semana que vem, a gente tem letramento discriminatório, na outra semana, neurodivergência. A gente vai ter, então, a ética profissional no sábado seguinte. A gente vai ter um sábado, que não vai ter o mini curso, porque é 12 de outubro, é feriado, tá? Daí a gente vai dar um respiro, dar uma descansada nesse feriado, lembrando sempre, direito constitucional ao descanso e ao lazer, tá? Tá consagrado isso na nossa Constituição. Aí no dia, então 19, daí a gente volta com introdução à pesquisa e uso de IA. Dia 26, a gente trabalha a interseccionalidade. Ali em novembro, dia 2, então a gente vai dar outro salto ali. Dia 2 de novembro é feriado, a gente também não vai ter o curso, tá? A gente daí volta no dia 9 de novembro, com acesso à justiça. No dia 16, a gente também não tem o mini curso, porque dia 15 é feriado, tá? Estou dando uns respiros aqui para a prof, para vocês também. E daí a gente volta no dia 23 com o que é gênero, e no dia 30, nosso último mini curso com as teorias feministas no direito, tá, gente? O certificado, tem várias pessoas aqui, algumas pessoas, né, falaram que não poderiam estar aqui, então a gente está aí com 22 pessoas na sala. A gente tem um combinado, né, um combinado meio imposto, que é o seguinte: certificados desses cursos, eles vão ser produzidos e encaminhados depois de todo o encerramento da formação, tá? Então, lá pela primeira, segunda semana de dezembro, que vocês vão receber os certificados, que daí vai ser feito o levantamento das presenças e também a carga horária específica, tá? Outra coisa a ser falado, como eu já comentei, e como vocês estão percebendo, a aula está sendo gravada. Essa gravação, imediatamente, quando do encerramento, ela vai ser disponibilizada para vocês, tá? Cada gravação de cada aula vai ser disponibilizada no Drive, que é disponibilizado para vocês. A cada mini curso vai ser disponibilizado o Drive para vocês com um material diverso, tá? E também ali vai ser colocada a gravação. E, deixa eu ver se tem mais uma outra coisa para falar. Acho que por enquanto é isso, pessoal. Gente, costumo ser pontual, mas, pô, essa pontualidade de fechar aqui 10h30 a minha fala foi bem legal.
Eu vou abrir agora para interação, tá? Para a gente tirar dúvidas sobre a formação, sobre inscrições. Já vi que a Rosa mandou ali uma dúvida sobre as aulas, tá? E tirar dúvida também sobre o conteúdo. No mais, eu vou deixar aqui as informações de contato para a gente, tá? E agora eu vou parar a gravação também para que vocês fiquem mais à vontade para sanar suas dúvidas, tá bom, gente? Deixa eu encerrar aqui. Apresentação aqui.